Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre Idade Média. Essa é uma aula que eu tive muita dificuldade de passar para os alunos no ano passado, porque é um tempo histórico muito diferente do nosso. É muito complicado a gente analisar períodos históricos muito distintos, com meios de produção distintos, com divisão de sociedade muito diferente. A gente tem que fazer um trabalho de abstração muito grande, mas a Idade Média ela era bem delimitada, seus aspectos eram muito gritantes, eles eram muito bem definidos, então a gente não vai ter tanta dificuldade. Vamos lá, vamos tentar estruturar para vocês o que foi a Idade Média. Inicialmente ela ganha esse nome porque ela fica entre o Renascimento e fica entre a Idade Clássica, a Idade Antiga. A Idade Antiga, os clássicos, são Grécia e Roma. A gente vai ter todas as cidades-estados gregas, todo o Império Romano, o Império Helenístico, toda essa questão da antiguidade. E após o definhamento de Roma, após a queda de Roma, que foi em 476, a gente inicia o período que chamaremos de Idade Média. Ela ganhou esse nome pelos renascentistas. E vocês vão compreender bem por que ganhou o nome de médio. É como se estivesse no meio de duas coisas. Na verdade, essa coisa de Idade Média, Idade das Trevas, nada mais é do que uma visão de um renascentista sobre um período. Só que ela é um pouco enviesada. A gente tem que compreender que o homem medieval não era pior do que o homem antigo, ou que o homem renascentista, ou que o homem contemporâneo da Idade Moderna, ou da Idade Pós-Moderna agora. Ele tinha outros centros, ele tinha outros centros ideológicos, ele tinha outros posicionamentos, houve um deslocamento da ciência para a teologia, que é o estudo de Deus, que é a questão da força da igreja, e fez com que a produção fosse diferente e todo tipo de pensamento fosse diferente. A gente vê que esse afastamento da ciência foi muito prejudicial em diversos pontos, mas o homem medieval não era pior do que outro homem. É importante vocês compreenderem isso. Houve cultura na Idade Média, houve muita coisa na Idade Média. Não que, sinceramente, não que seja muito do meu agrado. Eu sou mais desse campo filosófico, um campo de uma filosofia junto com a ciência, um processo investigativo que a gente não via muito lá, mas existia produção. E a Idade Média perdura 10 séculos, ela se encerra em 1553 com a queda de Constantinopla pelo Império Otomano. Então a gente tem 10 séculos para estudar, nós temos muitas estruturas para ver. Então, vamos lá. A Idade Média ela se caracteriza principalmente pelo sistema feudal. O sistema que tinha os senhores feudais, os servos. O meio de produção era meio de produção feudal, meio de produção servil. Já fique claro, quem trabalha na Idade Média são os servos. E existia uma sociedade dividida, muito bem dividida. Ela era hierarquicamente dividida e não havia nenhuma possibilidade de você mudar. Não havia isso. E aqueles filmes que a gente vê de cavalaria, que é um servo que vira um nobre, cavaleiro, não existe isso. Então dizemos que ela é estratificada, ela tem estratificação, ou seja, cada um que nasce permanece onde está. A gente tinha 3 grupos, que era o clero consiste na igreja, e o próprio clero se divide em alto clero e baixo clero. O alto clero seria papa, bispos, arcebispos, e o baixo clero a gente dizia os padres, monges e alguns copistas, estudantes, esse tipo de coisa. Eles tinham um maior domínio que a Idade Média podia imaginar. Eles tinham quase que todo o controle social, porque eles rezavam e eles faziam a vontade de Deus.
eles davam essa cola que juntava tudo e deixava tudo tão coeso, tudo tão arrumadinho. Então ficava o clero, como se fosse uma pirâmide, no topo da pirâmide, ficava embaixo a nobreza. Tem que compreender que o clero era composto por nobres também era composto por nobres. Geralmente o primeiro filho do nobre, ele ia para a igreja, ele ia virar um grande bispo, arcebispo, ele teria um cargo muito grande na igreja. E o segundo, ele viraria um cavaleiro, um guerreiro, que é aqueles que a gente tanto vê em filmes, em desenhos, documentários. É aquele cara forte, poderoso, que vai batalhar. Na verdade, nem sempre eles eram tão assim, mas a missão deles era batalhar. Eles davam a proteção. Qual que era a função do clero? Rezar. Pensar o mundo através da ótica divina. E qual que era a posição que cabia aos nobres? Lutar, proteger, ter a terra. E aí tem os servos. O que os servos fazem? Todo o resto. Ou seja, eles trabalham, eles produzem, eles constroem, eles fazem tudo. E dizia-se que era como se fosse um plano divino para cada. Cada um tinha sua posição, cada um tinha que executar alguma coisa. Uns trabalham, uns lutam, guerreiam e os outros rezam. Então as pessoas aceitavam muito isso e era bem estratificado. Ela era dividida por estamentos, que é isso que eu disse para você: o estamento do clero, o estamento da nobreza e o estamento dos servos. Pois bem, a gente tem que falar desse meio de produção servil. E quando a gente fala que quem trabalha são os servos, a gente pode imaginar, se eles só trabalham e eles não têm as outras coisas, compreende-se que eles sejam como se fossem escravos. A gente não pode ter essa ideia. A gente não pode ter essa noção deles como escravos. Eles eram presos à terra. O senhor feudal, ele era o dono das terras. Porém, ele não era o dono dos servos. Os servos, eles eram uma espécie de arrendamento de terra. Arrendador de terra. Porque isso vem de uma tradição romana, do colonato. Que quando começou a acabar os escravos, eles começaram a arrendar as terras para que houvesse produção. Aquele sistema de Roma sucumbiu e manteve-se isso. Só que assim, a terra tinha um dono e alguém trabalhava na terra. Então o servo, compreenda bem, ele era preso à terra. Ele não era preso ao senhor feudal. E dentro dessa terra, a gente tinha uma estrutura feudal. A estrutura feudal tinha o seu castelo, a fortificação, que ficava a nobreza, que ficava a gente vai usar, eu vou usar o termo rei aqui, mas compreenda-se que o rei era apenas um senhor feudal anterior. Eu vou explicar para vocês como dava a transmissão de terra, vocês vão compreender. Mas a gente tinha o senhor feudal e nessa estrutura a gente tinha também o manso senhorial, que é uma porção de terra que pertencia ao senhor feudal, o manso comunal, a palavra comuna, que vem de comunhão, que era de divisão, que era o que pertencia, ou melhor, não pertencia, mas poderia ser utilizado tanto por servos quanto por senhores feudais, pela nobreza. E a gente tinha o manso servil, que era a porção de terra, que era a que o servo produzia. Eu vou fazer 2 vídeos com tempos razoavelmente parecidos, então eu vou falar mais como funcionava essa produção no próximo. Aí depois eu vou dividir a Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, e falar de mais algumas estruturas. Até o próximo vídeo.